Olá! Hoje vamos conhecer sobre um país onde fica localizado o Pico de Adão ou Pico Sagrado. É uma montanha sagrada para várias religiões, incluindo o budismo, o hinduísmo, o islamismo e o cristianismo. Os peregrinos fazem a subida até o topo para ver a pegada sagrada que acreditam pertencer a Buda, Shiva, Adão ou São Tomé, dependendo da crença religiosa. Quer saber mais? Então vem com a gente conhecer Sri Lanka. Tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou a Lani. E eu sou o Andy. Este é o canal Dados Geográficos e nosso conteúdo aborda sobre os dados históricos e os fatos geográficos dos diversos países pelo mundo. Preparados? Vamos lá! Neste vídeo, vamos falar sobre Sri Lanka. Sri Lanka é uma ilha localizada no sul da Ásia, banhada pelo Oceano Índico. É separado da Índia na parte noroeste pelo Golfo de Mannar, fica a nordeste pelo Estreito de Palki, e a sudoeste faz fronteira marítima com as Maldivas. Aqui estão alguns dados gerais sobre o Sri Lanka. Nome oficial: República Democrática Socialista do Sri Lanka. Área territorial: aproximadamente 65.610 km². Moeda: rúpia do Sri Lanka. Capital: o país possui duas capitais, uma legislativa, Sri Jayewardenepura Kochi, e outra executiva, Colombo. Idioma: singalês e tâmil. Clima: tropical de monções. Governo: República Presidencialista. População: 21.497.000 habitantes, dados de 2021. Densidade demográfica: 342,8 habitantes por quilômetros quadrados. Índice de Desenvolvimento Humano: 0,782. Produto Interno Bruto: 83,32 bilhões de dólares, dados de 2022. O nome Sri Lanka é composto por duas palavras sânscritas, Sri, que significa resplandecente, e Lanka, que significa ilha. O nome significa ilha brilhante ou ilha feliz. Ele foi adotado em 1972, quando o país conquistou a independência da Grã-Bretanha. O nome anterior, Ceilão, era de origem grega e significava Terra dos Leões. A economia do país está em desenvolvimento e é impulsionada por vários setores, nas quais destacamos o setor agrícola, com o cultivo de arroz, chá, borracha, coco e especiarias. Sri Lanka é conhecido por sua produção de chá de alta qualidade, sendo um dos maiores exportadores mundiais. O setor industrial abrange o processamento de alimentos, têxtil, vestuário, produtos químicos, fabricação de produtos eletrônicos e de engenharia. O país tem se esforçado para promover a industrialização e atrair investimentos estrangeiros. O setor de serviços inclui a tecnologia da informação, as finanças, as telecomunicações, o transporte e o turismo, que tem sido um setor em crescimento, por possuir uma rica herança cultural, de praias deslumbrantes, com parques nacionais de vida selvagem e locais históricos. É importante observar que a economia do Sri Lanka enfrentou desafios, como o endividamento, instabilidade política e desastres naturais. O relevo é formado por uma combinação de planícies costeiras, montanhas e terras altas centrais. Ao longo das costas, existem extensas planícies costeiras que se estendem ao longo do litoral com praias deslumbrantes. Algumas áreas têm falésias e penhascos, enquanto outras têm extensões de areia dourada e águas cristalinas. Essas áreas são relativamente planas e férteis, adequadas para agricultura e atividade econômica. No centro do Sri Lanka, encontram-se as terras altas centrais, também conhecidas como as montanhas do país.
A região abrange uma série de cadeias de montanhas, vales e planaltos. O ponto mais alto é o Pico de Adan, também conhecido como Siripada, ou Pico Sagrado, com uma altitude de 2.524 metros. Outras montanhas proeminentes incluem o Pico de Kirigalpota e o Pico de Totupola. Além das terras altas centrais, o Sri Lanka possui planaltos e colinas espalhados pelo país. Essas áreas apresentam uma topografia ondulada e são frequentemente cobertas por florestas, nas quais possuem paisagens espetaculares e oportunidades para atividades como caminhadas, observação da vida selvagem e exploração da natureza. O país possui um clima tropical, caracterizado por temperaturas quentes e úmidas. No entanto, devido à sua localização geográfica e à influência das monções, o clima do país pode ser dividido em duas estações principais. Primeira estação: a estação das monções do sudoeste, que compreende o período de maio a setembro, traz chuvas fortes e frequentes. As áreas costeiras e montanhosas como Colombo, Gali e Kandy são afetadas por essa monção, com temperaturas que variam entre 25 e 31 graus Celsius. Segunda estação: a estação das monções do Nordeste, que se estende entre dezembro a março, traz ventos úmidos e chuvas. As áreas como Trincomalee e Batticaloa experimentam o período mais chuvoso durante essa época, com temperaturas que variam entre 27 e 32 graus Celsius. Entre essas duas estações, o país experimenta um período intermediário com condições mais secas e menos chuvas. Durante esse período, as temperaturas podem variar entre 28 e 34 graus Celsius, dependendo da região. Vale ressaltar que, devido à diversidade topográfica, pode haver variações climáticas nas diferentes regiões do país. Por exemplo, as áreas montanhosas tendem a ser mais frias do que as regiões costeiras. No entanto, no geral, o Sri Lanka tem um clima quente e úmido ao longo do ano, com chuvas significativas durante as estações das monções. O Sri Lanka possui uma diversidade religiosa, onde várias religiões coexistem, sendo o budismo, o hinduísmo, o islamismo e o cristianismo como as principais. O budismo é a religião predominante no Sri Lanka, com a maioria da população se identificando como budista. O país é conhecido por sua herança antiga e abriga muitos locais sagrados, como o Templo do Dentin Kandy. O budismo tem uma influência significativa na cultura e na vida cotidiana dos singaleses. O hinduísmo é praticado principalmente pela comunidade Tamil no Sri Lanka. Há muitos templos hindus em todo o país, especialmente no norte e no leste, onde a população Tamil é mais concentrada. O Templo de Nellore em Jaffna é um dos templos hindus mais proeminentes do país. O Islã foi introduzido no país no século X e a comunidade muçulmana desempenha um papel ativo na vida social e econômica do país, contendo várias mesquitas em todo o seu território. O cristianismo tem uma presença histórica, datando da época da colonização portuguesa e holandesa. Existem várias denominações cristãs no país, incluindo católicos romanos, anglicanos e protestantes. A Catedral de São Luciano em Colombo é um marco cristão notável. Além dessas principais, existem outras religiões menores, o que torna o país conhecido por sua tolerância e a liberdade de religião garantida pela Constituição. O Sri Lanka tem uma história antiga que remonta à pré-história. As evidências arqueológicas mostram que o país foi habitado por povos indígenas por milhares de anos. No entanto, a história registrada do Sri Lanka começa por volta do século VI a.C., quando o budismo foi introduzido na ilha pelo imperador indiano Ashoka. A civilização singalesa se desenvolveu no norte do Sri Lanka, com a fundação do reino de Anuradhapura, que se tornou um importante centro budista. Ao longo dos séculos, o Sri Lanka foi alvo de invasões e influências estrangeiras. No século XVI, os portugueses chegaram ao país e estabeleceram uma colônia. Eles foram seguidos pelos holandeses no século XVII e, posteriormente, pelos britânicos no século XVIII.
A influência colonial moldou a história do país, com a introdução do cristianismo e o estabelecimento de plantações de chá e café. O movimento pela independência do domínio britânico ganhou força no século XX. Em 1948, o Sri Lanka, então conhecido como Ceilão, conquistou sua independência pacificamente. O país adotou um sistema democrático e se tornou membro da Commonwealth. Após a independência, o Sri Lanka enfrentou tensões étnicas entre a maioria singalesa e a minoria tâmil. O movimento separatista tâmil, liderado pelos Tigres de Liberação, iniciou uma guerra civil que durou cerca de 26 anos. O conflito terminou em 2009, com a derrota do movimento, mas deixou um impacto duradouro na sociedade do Sri Lanka. Após o fim do conflito, o Sri Lanka concentrou seus esforços na reconciliação, reconstrução e desenvolvimento. O país experimentou um crescimento econômico notável nos anos seguintes, e atraiu um aumento no turismo e na preservação de sua rica herança cultural. O Sri Lanka é famoso por suas belas plantações de chá, especialmente na região montanhosa de Nuwara. O chá de lá é conhecido como Ceylon Tea, é considerado um dos melhores do mundo e é um importante vetor de economia na exportação do país. O Sri Lanka é conhecido por sua população de elefantes e abriga várias reservas e parques nacionais, onde é possível observar esses majestosos animais em seu habitat natural. O Parque Nacional de Mineria é famoso por seu encontro dos elefantes, quando centenas de elefantes se reúnem nas margens do reservatório de Mineria. Gostaram do vídeo de hoje? Se inscreva para ajudar a produzir mais conhecimento. Curta, se gostou do nosso conteúdo. E compartilhe com seus amigos. Ative o sininho de notificação. Assim saberá quando sair mais um vídeo com dados geográficos de outros países. Ficamos por aqui e até a próxima! Até a próxima!